Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir, tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar, tô ficando cego pra poder guiar. Hoje a gente está recebendo aqui a Letícia Cesarino, ela é professora do PPG, Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da UFSC, né, Federal de Santa Catarina. Ela faz pesquisas no campo da antropologia digital, as pesquisas recentes dela, com a interseção entre cibernética e a teoria de sistemas, abordando também a interseção entre a questão da neoliberalização da produção da ciência, a neoliberalização da política nas plataformas digitais, temas também como populismo digital, populismo nos meios digitais, e a pós-verdade, né? Todos esses temas e esse atravessamento no espaço virtual. A Letícia tem feito intervenções bem esclarecedoras sobre... Eu conheci o trabalho da Letícia nos comentários dela sobre a análise da campanha bolsonarista e presidencial. Eu já tenho, pelo interesse na pesquisa com Laclau e teorias do populismo, eu estava procurando referências nesse sentido e descobri uma leitura que é muito urgente. Acho que todo mundo percebeu em 2018 como a esquerda ficou um pouco atrasada na compreensão do funcionamento da internet e o quanto um uso displicente dessa ferramenta, mesmo que bem intencionado, pode ser normalmente pode virar um tiro no pé. Então, eu acho que a Letícia traz reflexões muito importantes e úteis, urgentes para a gente pensar o meio digital, não como um fim em si, mas como um mediador de diálogos, de debates, de organização política. E eu queria começar fazendo uma pergunta para a Letícia, para a gente abrir a conversa, que é uma pergunta mais... até uma certa angústia minha também. Acho que todo mundo, enquanto usuário das redes sociais, se pergunta um pouco como é que é. Eu queria saber, Letícia, quais seriam assim as dicas ou os avisos que você daria para alguém que estivesse começando a usar a internet hoje, não soubesse o que é, fosse entrar nas redes digitais, o que essa pessoa deveria estar atenta? Então, essa pergunta é muito boa, assim, e muito urgente de fato, porque a internet ela não é uma coisa só, ela nunca sempre foi a mesma coisa, né? A internet mudou muito, como o pessoal que estuda isso já há décadas, na verdade, né, vem pontuando, e as transformações mais recentes, né, essa web atual baseada nos smartphones, na algoritmização, na economia de dados, na plataformização, é algo relativamente recente. No Brasil mesmo, esse pico, por exemplo, na popularização, barateamento dos smartphones, vem de 2013 para cá, então, assim, não tem nem 10 anos ainda, né? Então, eu digo isso para pontuar um pouco que mesmo quem acha que sabe o que é internet, o que é estar nesse ambiente, o que ele implica, não necessariamente pode ter tanta confiança assim de que entende o ambiente. Mesmo a gente que estuda, e até quem trabalha com programação, está o tempo todo esbarrando com uma série de caixas pretas, né? Que é o termo que a gente usa na área de estudos de ciência e tecnologia, né? Para falar de um circuito fechado, onde a gente sabe o que entra, a gente sabe o que sai, o que entra sai transformado, mas a gente não sabe o que se passa lá dentro para que essa transformação aconteça, né? Então, a web hoje, são grandes caixas pretas, né? O usuário, hoje, ele está numa posição de alienação técnica, digamos assim, para usar uma terminologia do Simondon, que é muito maior do que o usuário de internet ali dos anos 90, dos anos 80, quando, né, a internet começou, porque do ponto de vista do usuário parece que está tudo dado, né? É tudo transparente, é tudo imediato. Eu clico aqui, a coisa acontece, né? E o sistema responde de modo muito intuitivo e aparentemente fluido. Só que o que chega para você ali, né, é algo totalmente mediado por essa arquitetura algorítmica que é super complexa, que às vezes nem os próprios programadores, por exemplo, no caso da inteligência artificial, têm plena noção de como que a coisa opera, né? E quanto mais nós usuários. Então, assim, acho que uma coisa
que a gente tem que sempre chamar a atenção, no caso das mídias sociais, principalmente, é que é uma arquitetura feita com um propósito específico, que são um modelo de negócio baseado, né, em marketing, no que uma autora que eu gosto bastante, a Nuthi Meyers, chama da influenciabilidade dos usuários, a influenciabilidade dos sujeitos. Né? Essas arquiteturas são pensadas e construídas partindo do pressuposto que nós seremos influenciados pelo que acontece ali, né? Porque o objetivo último da economia de dados é principalmente esse do marketing personalizado, né? Então, pouca gente, né? Assim, a gente ouve falar que tem isso, que o Facebook é isso, que o Facebook pega nossos dados, que o Google pega nossos dados, mas como nós estamos sendo influenciados, né, por essa arquitetura, por essas mediações, é algo muito menos claro para as pessoas e mesmo para a gente que é pesquisador e que está focando nisso, né? E um corolário disso, e aí o outro ponto que eu enfatizaria diz respeito a essa questão da pós-verdade, né? Porque essa ilusão de não mediação, de transparência que a gente tem quando está navegando nessas arquiteturas, gera um efeito, né, uma experiência de imediatez no sentido de acesso a fatos que são dados, que é extremamente, não só ilusório, como eu diria assim, que a gente tem que entrar na internet partindo do pressuposto que o que a gente vai ver lá não é verdade, enquanto a maioria das pessoas entram com o pressuposto de que aquilo que elas vão ver é totalmente, né, 100% verdadeiro, não manipulado, mesmo os vídeos, né, os áudios, coisas desse tipo. E isso é muito urgente porque, assim, na verdade, a experiência que a gente tem do mundo, a experiência imediata é quase zero, ainda mais numa pandemia, a gente está aqui preso dentro da nossa casa, só sai para ir no mercado e volta. Então, tudo que acontece, né, no mundo, para além da nossa experiência fenomenológica, que está chegando para a gente através da internet. É um pouco de televisão ainda, né, um pouco de outros meios, mas muito por esse ambiente, né? E é um ambiente extremamente mediado e eu acho que isso é o primeiro passo para a desalienação técnica, digamos assim, é reconhecer isso, né? Que você não está num ambiente transparente. Minha pergunta vai justamente nesse sentido. Quer dizer, parece que o espectro o espectro político da extrema-direita já sabe utilizar potencialmente essas formas. E, na real, me parece que pela forma como é colocado, né, como a internet funciona, me parece, e aí eu queria ouvir sua opinião, que ela é muito mais favorecida por um discurso fácil do que por um discurso crítico. Quer dizer, a internet, pela sua própria forma de consumo e de rapidez própria, não me parece ser o lugar de um fortalecimento crítico ou de uma tentativa de reflexão mediada por outras coisas que não seja só tais algoritmos e essas coisas que a gente vê. Eu queria perguntar qual a sua opinião a respeito disso. Aí eu acho que tem vários elementos ali, né? Um deles é uma certa radicalização que a própria internet propicia, independente do espectro político, radicalização assim, no sentido do antissistema, né? Juntar pessoas que antes estavam desconectadas. O pessoal que estuda a nova direita, seja o componente mais autoritário, seja o mais liberal, por exemplo, o trabalho da Camila Rocha, né, sobre o Orkut, lá quando o MBL começou a surgir, né? O trabalho sobre o Podemos, depois do 15M, então isso um pouco independe do espectro político, mas essa capacidade da internet de conectar os desconectados, né? Isso é muito forte no discurso da nova direita, tanto que essa identidade da direita ela é performativa, né? Ela é recente, ela é nova, as pessoas começam a ver isso na internet, né? Começaram a ver que não sabiam nem como conceitualizar isso, né? Mas começaram a ver certas narrativas, certos discursos underground, né? Fora da grande mídia na internet, se identificar com aquilo. Então, e muito rapidamente, principalmente as mídias sociais, elas são sociais, elas são para isso, elas são para conectar pessoas. Né? O grande sonho utópico, que na verdade só um branding, né, do Mark Zuckerberg, é isso, né? Conectar o mundo, etc.
Então, tem esse elemento. Agora, eu acho que tem um elemento aí, eu como antropóloga, tendo aí mais por esse tipo de análise, que não exclui essa outra, que seria um pouco mais conjuntural, que é o que a digitalização faz com a própria política. E aí que eu trago Laclau, a MUF, etc., porque o que era uma aberração, entre aspas, uma anomalia, uma exceção dentro do sistema democrático institucional constituído ao longo do século XX, que é isso que chama de populismo, política de massas, etc., uma expressão pura da soberania popular, para além da representação institucional, né? Na verdade, a mobilização populista se coloca, inclusive, contra essa representação institucional, sempre, não só agora, o Bolsonaro, isso é um padrão de todos, né, as grandes figuras populistas, e isso pode estar se tornando, no sentido geral do termo mobilização populista, algo mais, não vou dizer a regra, mas algo mais padrão, digamos assim, na medida em que a política institucional passa, as eleições, na verdade, né, começam a passar cada vez mais por esse tipo de mediação. Isso por quê? Porque a arquitetura da internet é um espaço, é um ambiente muito diferente da arquitetura da democracia representativa liberal, né, onde você tinha os partidos, você tinha a esfera pública, você tem procedimentos, regras, etiquetas de linguagem, e esse tipo enfim, aí a referência para quem quiser entrar mais, enfim, os autores que estudam, por exemplo, o Michael Warner, o próprio Habermas, né, que estudam a ideia de esfera pública ou de público, como que foi formado dentro, historicamente, nas democracias liberais nos Estados Unidos e Europa, você vê que é totalmente o oposto do que a internet. Só para dar um exemplo que eu acho mais dramático, uma separação clara entre público e privado. A política como uma atividade pública que tem que ser separada das paixões, das opiniões particulares, porque senão você nunca vai chegar num nível razoável de organização de coletivos muito grandes, que são os nossos estados-nação hoje. A internet é o contrário disso. A internet, as mídias sociais principalmente, elas colapsam fronteiras entre o público e o privado. Tem estudos dentro da área de estudos de novas mídias, né? Esse já é um tema há muito tempo, né? Não é um tema nem dessa web mais recente, né? Então, seria um dos exemplos para a gente tentar entender como que é a linha analítica que eu gosto, como essa arquitetura política, porque hoje a política passa por ela em si, ela tem muito pouco a ver, ela é até frontalmente contrária em alguns quesitos, né, em alguns aspectos, a essa arquitetura da democracia moderna, qual ela foi pensada e se desenvolveu através de outros tipos de mídia, como os jornais, coisas desse tipo, as cartas, né, o livro do Michael Warner sobre as cartas dos constitucionalistas americanos e o próprio trabalho do Habermas, enfim. E tem outro elemento também, tem vários, né, mas talvez mais um que eu colocaria, que é um pouco tabu dentro da antropologia, porque a antropologia não gosta muito de falar de biologia, né, ela se constituiu meio que falando que a cultura é algo à parte, etc., que eu até entendo, mas assim, hoje eu acho que fica difícil sustentar isso, se a gente quiser fazer um trabalho sério, mas a ideia de que, de novo, a arquitetura da internet hoje, muito por conta do modelo de negócios dessas plataformas, ela é feita para atuar em camadas cognitivas que, digamos assim, extraem do humano propriedades diferentes do que essas outras tecnologias da democracia representativa e da esfera pública moderna, liberal, buscavam extrair. A questão da comedição, que é o livro maravilhoso do Norbert Elias, né, o processo civilizador, né, Freud, modernidade é você controlar as emoções, controlar as paixões, né, a questão da racionalidade mais abstrata, analítica, a gente sabe que isso sempre foi uma grande ideologia da modernidade e, como tal, é parcial. Mas o nosso problema hoje é que a gente tem instituições que foram construídas em torno desses pressupostos, que é a democracia, né? Democracia liberal, que não tem só o componente populista, como o Laclau e a MUF lembram, mas tem esse polo das instituições, os pesos e contrapesos da esfera pública. Só exercício da soberania popular não é democracia, sinto muito. Só exercício da soberania popular é isso que a gente está começando a ver. No limite, é um tipo de fascismo. Né, se você não tem os contrapesos que vai forçar o grupo dominante, digamos assim, a conviver
com a diferença dentro da mesma sociedade, que era o que a esfera pública da democracia tinha uma função, em certo sentido. Política mais baseada na formação de grupo, divisão de grupo através da fronteira amigo-inimigo, que é o núcleo da teoria do Laclau, porque o que a liderança populista faz é formar um grupo, que eu chamo de sistema líder-povo, contra um outro que é visto como um inimigo, uma exterioridade ameaçadora. Precisa dela existir dessa ameaça para o grupo se constituir de forma coesa, que foi exatamente o que o Bolsonaro fez ali no Zap na época da eleição. Então, eu chego a fazer analogias até assim, com um certo tipo de política animal, um pouco, que tem a ver com essa coisa da socialidade animal, que tem todas as outras espécies sociais, praticamente, que o Homo sapiens também faz parte, que é você chega num certo nível de complexidade, de socialidade, que essas sociedades têm que se dividir em grupos, tem que demarcar territórios, sejam territórios físicos, sejam territórios simbólicos, e boa parte dos autores da antropologia clássica que eu uso, a Mary Douglas, o próprio Victor Turner, para complementar o Laclau nessas análises da política digitalizada, olha, eles trabalham assim, com faccionalismos, a ideia de cismogênese, e isso bate demais com o que está acontecendo hoje. E eu acho que um certo nível de explicação tem a ver com esse nível em que a cognição, né, esse plano da nossa cognição que os algoritmos trabalham, assim, não é coincidência, assim, não é algo arbitrário, é feito para isso, né? O modelo de humano, pouco que a gente sabe sobre o modelo de humano que embasa essa arquitetura é o humano que responde a estímulos, né, pavloviano, behaviorista, tem muitos estudos também que eles fazem sobre comportamento de enxame, né, que chama de swarming, que é um comportamento coletivo de replicação, né, enfim, tem várias outros autores dessa área que exploram um pouco isso. Então, eu acho que eu, como antropóloga, tendo a achar que faz sentido, né? Porque na antropologia o que a gente aprende é que o ser humano, assim, os antropólogos estudaram sociedades no mundo inteiro, né? Ao longo do século XX, as mais diferentes. E a gente vê, de fato, pelas etnografias, como o ser humano é plástico. Não tem nada assim. Ele é um ambiente no qual ele está. Então, se você muda o ambiente, não é igual a outros animais que já vêm com instinto mais ou menos programado ali no seu DNA, apesar de que esse é um certo exagero também, mas a proporção entre ambiente, digamos assim, e algo inerente da biologia, no Homo sapiens, a proporção do ambiente é muito maior. Ele é uma espécie paradoxal, onde a própria biologia dele depende da cultura, depende da linguagem, depende da socialidade. Então, se você muda o ambiente no qual a gente está sendo formado, a gente está absorvendo a realidade, enfim, nos formando como sociedade, como indivíduos, você muda tudo, basicamente você muda tudo. Então, assim, não é pouca coisa, eu acho, do que a gente está falando aqui, assim, é uma mudança na própria natureza do político. Pós-política é uma ideia que surge ali nos debates entre 80 e 90, né, com o fim da União Soviética, essa ideia de fim das grandes diferenças, dos grandes horizontes políticos, uma noção de gestão do espaço público substitui a ideia de projetos políticos, né? Então a gente é meio que... O discurso pós-político é aquele discurso que se apresenta nem de direita nem de esquerda, que pode pegar o melhor da direita e o melhor da esquerda, que a gente tem que oferecer um discurso que administre bem tecnicamente os resultados, mas a ideia de resultados nunca é questionada. Quais são esses resultados? Eles são bons para quem? Quem disse que os resultados precisam ser esses? Por que os medidores são esses? Essas coisas não são questionadas. A outra política seria aquela ideia, tem um diálogo com algumas noções do populismo do Laclau, né? Que é a ideia de substituir a contradição constitutiva da política por um falso antagonismo. A gente pode ver, por exemplo, no discurso do Bolsonaro, o que é o espectro do esquerdista, essa luta moral onde o esquerdista pode acabar caindo em qualquer um, né? O esquerdista é aquela pessoa... O bolsonarista é uma pessoa que se crê antissistema e está lutando contra um sistema que é uma fantasia maluca, né, na cabeça da pessoa. Tipo, o sistema que é o sistema que junta desde bilionários até o comunismo stalinista, onde todos estão juntos. E o que opera, né, essa lógica? Quando você
organiza um grupo pela ideia de que nós somos amigos por causa de um princípio e quem não compartilha desse princípio é nosso inimigo automaticamente, isso é um pouco, como a Letícia disse, é um pouco animalesco, né? É uma política meio animalizada, mas tem um potencial muito forte de colar o grupo, né? De organizar de alguma forma, assim. Mas aí a minha pergunta é justamente tipo, o que eu ia falar. No começo da internet, quando a gente pensa, tipo, 10, 15 anos atrás, a internet aparecia um espaço muito mais anárquico, né? Um espaço com muita potencialidade de isonomia, de emancipação, de compartilhamento, era muito mais transgressor a promessa da internet. Na medida que ela vai se neoliberalizando e tomando essas estruturas de rede, a impressão que eu tenho é que uma esquerda partidária hoje pensa em assumir certas estratégias de marketing digital segmentado, né, bem específico assim para grupos, mas ao mesmo tempo eu sinto que o espaço dado da internet ele não tem muita coisa para a gente fazer. Como você mesmo disse, Letícia, uma vez, não tem como a gente fazer política numa estrutura de marketing, né? Algo que é arquitetado para o marketing sempre vai ser comodificado, a política vai ser sempre comodificada quando for jogada lá dentro. Aí eu queria saber se você vê, quais as hipóteses que você vê, não só para estratégias de disputa partidária também, mas para organização política para além organizações políticas para além da lógica de eleição, quais são os espaços, as formas de lidar, as ideias de criação, como a gente pode criar espaços assim na internet, se é que é possível ainda. O último parágrafo do artigo Populismo Digital, ele tem vou fazer uma citação da Letícia que é muito, muito legal. Ela fala assim: hoje o que vemos é um quadro muito mais complexo e contraditório, com a digitalização da vida levando a mudanças na própria ideia, se não a prática da democracia, justiça e tolerância. O dilema que temos diante de nós, no mundo inteiro, é comunicativo. Mais e melhores discursos políticos não o resolverão, pois suas fontes são infraestruturais. E quando eu li isso, eu fiquei justamente pensando, falei, putz, então como é, né, que a gente pode, sem abrir mão da questão da mídia, da parte digital, embora ela possa, muito provavelmente, ser comodificada, mas como que a gente combate isso, como a gente entra nessa disputa também, né? Ela era outra internet antes, hoje ela é extremamente hierárquica, monopolística, e é onde o neoliberalismo vai, se você deixar. Se você não influi, essas empresas absolutamente não foram reguladas, né? A internet sempre foi meio terra de ninguém, o que parecia bom no início, mas a gente está no sistema capitalista, né? É óbvio que bom, também falar em retrospecto é fácil, né? Mas hoje a gente pode falar que é óbvio que a dinâmica concentradora e de aumento de desigualdade que é o capitalismo ia tomar conta, né? Se nada fosse feito e nada foi feito. Então, hoje a gente está nessa situação absurda, onde a gente tem eleições sendo ganhas nesse ambiente e esses CEOs e esses caras tirando deles da reta e falando que eles não se responsabilizam pelo conteúdo que circula ali, que eles não são empresas de mídia, eles são só empresas de tecnologia, quem posta o conteúdo são as pessoas, e esse paradoxo regulatório agora de que a gente chegou num ponto que não tem como regular conteúdo realmente. A gente não pode forçar o Facebook também não faz sentido isso, porque isso é censura. Ou seja, né, de novo, a política assim, mais infraestrutural mesmo tem que ser no sentido de não sei se exatamente fragmentar, desmembrar essas grandes empresas, ou aí você tem as propostas lá, até da própria Warner, nos Estados Unidos, enfim, essas ideias vão sendo ventiladas aí, mas é um embate certamente nesse plano de infraestrutura, isso é uma coisa, e isso é um pouco desesperador, assim, o tão pouco que parece que a gente pode fazer nesse sentido, porque chegou naquele ponto da inércia, né? Do too big to fail, são grandes demais e já estão entranhadas aqui na infraestrutura. Você vê agora na pandemia, né, os deputados, o STF fazendo, sabe, reuniões decidindo o futuro do país pelo Google Meet, coisas desse tipo, né?
Agora, isso é um ponto. Um outro ponto, uma outra discussão é igualmente complexa, mas, enfim, é um pouco diferente, é fazer política dentro dessas plataformas tal qual elas existem hoje. Né? Nisso, até o momento, pelo menos, de fato, parece que o pessoal da direita tem uma certa dianteira, eu não sei exatamente por quê. A característica da ultrapolítica é que ela precisa ser militarizada, e a gente vê como faz um tempo, mas agora cada vez mais a gente percebe a organização de milícias, inclusive milícias civis, por parte dos integrantes da extrema-direita, do populismo de direita que ganhou esse espaço agora, e o quanto isso está realmente interligado com a dinâmica militar, né? É como se a gestão técnica em outra cena funcionasse com a linguagem da guerra militar mesmo. E essa guerra, e a internet, de alguma forma, torna isso exposto no espaço público e na forma de fazer política, né? Agora, o que eu acho curioso, e aí, concordando com o que você falou, que não é um jogo que está aberto, é meio que a sensação que eu fico é que é um efeito quase que necessário dessas estruturas da internet. Eu fico pensando, o que me chama a atenção é como no uso das redes, a própria esquerda se desorganiza. É engraçado isso, como a própria esquerda acaba caindo em panelismos e inimizades que colocam em primeiro lugar essas tretas do que as próprias causas que deveriam ser priorizadas, né? Assim, o meu ponto é, em que medida a própria internet gera essa dimensão de inimigo e amigo, e como uma política emancipatória, que é uma política que precisa sair dessa dicotomia de inimigos e amigos, né? Pode disputar esse espaço. Assim, eu fiquei um pouco pessimista agora pensando que eu acho que não, que acho que não tem como. Adorno, por exemplo, que falava da indústria cultural, deixava clara essa perspectiva, que na época dele não tinha nada a ver com o que a gente está vendo hoje, né? O Benjamin, por exemplo, já pensava ali numa refuncionalização da indústria cultural através do cinema, né? Inclusive, pensava em tornar o cinema efetivamente popular. O Brecht, por exemplo, investigou as diversas formas de quebrar a capacidade catártica mesmo da indústria cultural. Nesse sentido, me parece que é um componente catártico na lacração, né? Quer dizer, eu vejo confirmado aquilo que eu acredito, eu vejo confirmado aquilo que eu acredito naquilo que aquele outro fala, né? E isso é justamente o que você está dizendo aí sobre a construção de amigos que reforçam, a meu ver, princípios identitários e vai construindo uma espécie de libido narcísica que dá satisfação ao me ver como um reflexo, ao ver o meu reflexo nas redes sociais. Aí é possível haver política nesses limites, né? Eu acho que você pode responder, na verdade você já está falando, já até tocou nesse ponto, mas o que eu quero dizer é que o ambiente da reflexão, me parece que, e é isso que eu li numa entrevista sua, parece que o ambiente da reflexão está eliminado desse ambiente do marketing que é próprio às redes, né? Então me parece que quando a esquerda vai para isso, e aí, assim, eu acho que essa seria a grande dica para diversos dos nossos amigos, né? Porque todo mundo vai e diz, vamos disputar esse espaço. Mas o que acontece quando a esquerda chega nesse espaço é justamente a reprodução daquilo que o próprio espaço impõe. Quer dizer, então se torna algo, uma política de nós e eles, e essa política vai se fragmentando. Esse espaço ele vai propiciando um espaço que elide a própria posição contrária, o negativo, né, a minha posição. Quer dizer, eu não quero escutar o que o outro tem a dizer da minha posição, eu quero ver ela confirmada na lacração. Quer dizer, aquela pessoa que, em poucas palavras, reduz o meu reflexo, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco a respeito desses limites. A questão das bolhas ela é muito complicada mesmo, né?
Porque, além da dicção, eu acho que são dois efeitos principais que influem muito na política, transformam a natureza da política, que tem a ver com, que estão em todas essas plataformas. Um é o efeito de tempo de tela, que no fundo é produzir dicção, né? Tem um livro muito bom de uma autora chamada Wendy Chun, Updating to Remain the Same, que é bem sobre isso, e ela é programadora, e ela entra bastante, assim, nos meandros técnicos da coisa, né? Porque essas plataformas e os algoritmos que estão jogando essas mensagens para a gente, porque são seleções que são feitas, né? A gente vê aquilo ali como se fosse as redes fossem aquilo. Não é aquilo, os algoritmos estão selecionando e montando o feed para você. Você não sabe como, mas são eles que estão fazendo isso. É uma meta-função que eles têm que ter, que é te manter preso ali. Tanto vendo, como interagindo, como postando novos conteúdos, né? E nisso, esses grandes influenciadores, eles têm uma funcionalidade, inclusive os de esquerda, né? Óbvio. Eles têm uma funcionalidade para essas plataformas, porque são eles que produzem os conteúdos que vão manter os usuários ali engajando, né? Digamos assim. Então, esse é um primeiro efeito que a gente tem que prestar atenção, e o segundo são as bolhas, os algoritmos homofílicos, né? Que é essa coisa das bolhas. A Wendy Chun também é uma autora que trabalha bem isso, né? Ou seja, as seleções que são feitas para você agrupar perfis nessas plataformas são feitas baseado no princípio homofílico de que é a semelhança que gera conexão, que é o princípio do marketing, porque é através dessa semelhança que você vai saber o que você vai propor para uma pessoa comprar baseado no comportamento da outra, com a qual ele está conectado, amigo e inimigo. Você vê, a coisa do inimigo não, mas assim, tem um amigo e o não amigo, né? A própria escolha que a gente tem que fazer ali é binária, né? Então, nossa, estruturalmente tem muito a ver, mas enfim, mas poderia ser diferente? Poderia, né? Tem pessoas da área que já há muito tempo propõem uma arquitetura da serendipidade, ou seja, por exemplo, que você tenha mais aleatoriedade nos algoritmos. Que de repente apareça coisas ali que não tem nada a ver, de pessoas que você não interagiu ainda, de pessoas que não... Né, sair desse padrão da homofilia. Mas todas essas plataformas principais, elas se valem desse padrão. Então, a tendência realmente é você reduzir complexidade separando bolhas. Né? Então, no caso de uma política de esquerda, eu acho que a ação principal teria que ser uma ação mais consciente no sentido de não se deixar prender nessas bolhas. Eu tento, no Twitter, que é a plataforma que eu estou mais ativa, é o que eu tento fazer. Então, eu testo algumas estratégias para ver como que o algoritmo responde. Então, por exemplo, eu não sigo arrobas grandes. Eu sigo poucas, assim, mais gente que eu tenho alguma interação, mas eu noto que as arrobas grandes, elas tendem a fechar sua bolha. Sigo gente da direita. Notei que não adianta só seguir gente da direita, você tem que interagir com gente da direita. Aí eu fico até um pouco constrangida, às vezes, o que meus amigos vão pensar, que eu estou curtindo, sei lá. Mas eu também vejo, provavelmente não vai aparecer para eles, né? Porque não é uma recorrência algorítmica que vai, né? Porque a tendência é sempre ir acumulando o igual para o igual, mas enfim. Mas faço, né? Ou seja, não é só ver, não é só seguir, você tem que estar engajando. E, assim, eu noto a diferença, assim, de uns meses para cá. Né, mas é um esforço constante, você tem que mudar o seu hábito, né? Você tem que refazer o seu hábito para estar furando, não sei se furar a bolha é a palavra certa, mas para estar diversificando essas relações na qual o seu perfil é co-constituído nessas redes, né? Mas é muito difícil, porque a gente sente que o tempo todo o algoritmo está trabalhando para fechar a bolha. Impressionante. Assim, então, eu imagino que seja assim em todas as outras plataformas também. Eu sei que o YouTube é assim, já tem estudos sobre, né? Mas é algo que não adianta a esquerda ficar... Se a esquerda ficar fechada, se deixar levar por esses processos, vai ser tudo política de nicho. Só vai conseguir eleger deputado, um deputado ali, seguindo o padrão de microsegmentação, né? Mas vai conseguir fazer política de massa de novo? A estratégia do Bolsonaro foi muito bem feita, porque ele conseguiu fazer o marketing de nicho e o marketing de massa ao mesmo tempo. O marketing digital, em ambiente digital, ele é um ambiente é um marketing de nicho, é a cauda longa, né? Ele tende à personalização, né? Então, para a política, para a eleição majoritária, por exemplo, né? O mesmo um movimento político
de massa que agregue mais gente, é muito pouco conducente a isso, esse tipo de ambiente, né? O Bolsonaro conseguiu porque ele é aquela coisa do caleidoscópio, que eu descrevo como fractal, né? O corpo do rei, digital do rei, o caleidoscópio, ele conseguiu, né, formar uma mobilização ao mesmo tempo de particular e geral, né? De massa e de nicho, mas eram condições muito especiais ali que estavam dadas em 2018. Eu não sei, assim, para a esquerda conseguir fazer isso, né, depende muito do contexto também. Eu não sei se o contexto imediato é favorável, talvez no futuro um pouco mais distante, talvez não nem tão distante, isso mude, mas a gente vê nos Estados Unidos, principalmente, uma certa ascensão de uma direita que vem pelo outro lado do espectro político, um pouco mais radical, o interesse da juventude nisso, mas eu fico pensando se isso não vai ser reabsorvido como, né, ou como algo de nicho, ou como algo que... Você vê, o Sanders mesmo, né, tinha várias expectativas sobre a pré-candidatura dele que acabaram não se concretizando. Então, eu não sei, mas, assim, vamos ocupar, mas ocupar com consciência, né, do que é arquitetura e quais são os seus efeitos. E dentro das nossas limitações como usuários, né, somos muito passivos ali dentro, tentar se contrapor a alguns desses efeitos. Mas, assim, é o dilema da ação coletiva. Todo mundo teria que estar fazendo isso, né? Estou pensando um pouco no público dos jornalistas livres, chegando na conversa, é sempre legal esclarecer alguns conceitos-chave da conversa. E, de repente, Letícia, se você pudesse falar um pouquinho mais, brevemente, da onde que surge o conceito do populismo digital? Né? Como é que, analisando essas questões de WhatsApp, na eleição de 2018, você foi tendo essas percepções do populismo e esse termo criado, e a diferença do populismo digital para o populismo tradicional? A questão do populismo digital, eu estou até escrevendo um capítulo de livro sobre isso. Tem vários autores assim que estudam eleições, mídias, né, comunicação em mídias sociais durante eleições, etc., que notam essas convergências assim de padrões, né, entre padrões de sociabilidade, de linguagem de mídia digital e alguns padrões descritos para teorias do populismo analógico, né, ou do populismo pré-digital, que é o caso da teoria do Laclau, que é a que eu uso, né. Agora, por meio da teoria do Laclau, que é uma teoria estrutural, propriamente dita, que passa pela psicanálise, né, passa por elementos desses que eu estou falando aqui com vocês, de afetos, de cognição, em última instância, né, de redução da complexidade. Eu acho que é possível a gente pensar o populismo digital não como uma analogia entre mídias sociais e política populista, ou uma ressonância, algo que parecido. Não, hoje as duas coisas são... Eu tento pensar as duas coisas contando juntas, realmente, hoje. Ou seja, se você for pensar populismo digital como mudando algo, uma indicação da mudança da natureza da política que as mídias sociais e a digitalização estão provocando, é uma ideia até maior que os próprios fenômenos aos quais a teoria do Laclau originalmente se dedicou a entender, que são essas grandes lideranças que chegam ao poder, o Perón, o Vargas, né? A gente pode colocar o Bolsonaro, mas existem padrões ali de sociabilidade e dinâmicas cotidianas das mídias digitais, né, que expressam padrões populistas, se a gente for pensar assim num sentido bem livre, assim, bem desvinculado da questão política propriamente dita. Por exemplo, os próprios tribunais de internet, cancelamentos, fechamento em bolhas, coisas desse tipo, acabam seguindo o padrão de código amigo-inimigo, né? Você pensar amigo-inimigo no sentido daquele do qual me diferencio, que eu não quero saber, ele é incomensurável a mim, não quero conviver, né? A questão dos afetos, da linguagem simples, da performatividade, né? Isso tudo são elementos da política populista para o Laclau, que ele identificou para uma política não digital, né? Que são da própria dinâmica das redes hoje, seja da política, seja de outras áreas também. Então, essa ideia do populismo digital, eu tento trabalhar algo mais fundamental mesmo do que a própria política, até porque a digitalização, ela dissolve essas fronteiras claras entre política e outros domínios, né? A própria
indústria do entretenimento, que vocês citaram aí, o Bolsonaro trabalhou muito com isso, né? Diferenças entre economia, justiça, tá tudo misturado ali, né? Ele era o justiceiro, ele era o comediante, ele era o enviado por Deus, né? Colapso de fronteiras com a religião, ele era o pai, ele era tudo ao mesmo tempo, né? Não é à toa que foi tão poderoso, assim, do ponto de vista de quem estava naquele ambiente ali seguindo ele, né? Então, o populismo digital é isso, na verdade, não é só populismo, né? Diz respeito à transformação da política pela digitalização, de modo mais geral, né? Between the blue and the red pill is not really a choice between illusion and reality. Of course, Matrix is a machine for fictions, but these are fictions which already structure our reality. If you take away from our reality the symbolic fictions that regulate it, you lose reality itself. I want a third pill. So what is the third pill? Definitely not some kind of transcendental pill which enables a fake fast food religious experience, but a pill that would enable me to perceive not the reality behind the illusion, but the reality in illusion itself. Foi ótimo. Eu saí extremamente pessimista dessa conversa em relação a tudo que eu achava, que a gente podia dar um jeito, o jogo é aberto.